é Wanda Quadra, peço permissão aqui para Emanuele, só para falar um pouquinho mais, né, do porquê que eu estou aqui. Estou muito honrada pelo convite. Não sou mediadora, sou psicóloga e coach, e trabalho com comunicação não violenta. Trabalho com workshop, trabalho com comunicação não violenta com meus clientes, trabalho com comunicação não violenta nas empresas. Então, esse convite me dá a oportunidade de falar de um assunto que me enche de entusiasmo. Eu acredito muito, né, e vejo nesse conceito que foi desenvolvido por esse psicólogo americano, falecido em 2015, Marshall Rosenberg. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem conhece comunicação não violenta? Poucas pessoas, né? Desse pequeno grupo, já fizeram algum curso de comunicação não violenta? Okay. Maravilha. Bom, o que o Marshall nos trouxe sobre isso? Nós sabemos que a comunicação permeia nossas vidas e é um dos grandes desafios nas empresas, não é isso? Sempre que a gente pergunta nas empresas, né, a gente sabe que comunicação, falha na comunicação é algo sempre presente. E o Marshall, ele se debruçou em cima desse estudo porque em 43, a família dele se mudou para Detroit, na época que foi deflagrado um grande conflito racial. A família do Marshall precisou ficar trancada em casa durante 3 dias. E aquilo realmente mexeu muito com ele, né? Porque o Marshall, ao mesmo tempo, ele tinha contato com pessoas que eram extremamente generosas, compassivas, mesmo diante de situações muito difíceis. Então, ele queria entender por que é que algumas pessoas perdiam essa conexão com essa natureza compassiva. Daí ele se debruçou em estudos, decidiu fazer psicologia, foi doutor em psicologia, enfim. Então, a comunicação, a grande contribuição do Marshall para nós, em termos de comunicação, é que ele conseguiu fazer uma estrutura, né, onde nós conseguimos, por meio dessa estrutura, estabelecer conexão, entender, né, mais do que comunicar, compreender, criar um entendimento comum. E ele foi muito didático na forma como ele fez isso. Falando um pouquinho da CNV no mundo, né? Hoje existem projetos da comunicação não violenta, e vou me referir a ela como CNV algumas vezes, em mais de 100 países. No Brasil, ela está crescendo, ela está se expandindo agora, mas no mundo ela já está presente há algum tempo. Então, são práticas para o estabelecimento de relações de parceria e cooperação, são extremamente eficientes para isso, com a missão de favorecer diálogo eficaz, sustentável, diálogos positivos, diálogos construtivos, entre povos e indivíduos em conflito. O conflito está presente em diferentes esferas, não é? Então, como é que nós tornamos um conflito produtivo? Como dialogar numa situação de conflito em que as pessoas não se ouvem, não é? Onde as pessoas se defendem? A CNV é reconhecida internacionalmente. Alguns projetos contam, inclusive, com o apoio da ONU desde 2007. Basicamente, né, ela é tão rica que ela vai muito mais do que isso, mas a CNV nos auxilia a desenvolver e demonstrar empatia. Empatia é uma palavra que todos aqui com certeza conhecem, né? Vamos nos colocar no lugar do outro, mas é fácil fazer isso? Não é, né?
Só que o Marshall, com a sua estrutura, ele consegue nos dar um caminho, né, muito eficaz para que a gente possa demonstrar e receber com empatia. Chegar a consensos, acordos, harmonizar necessidades. Isso é chave na comunicação não violenta. Vou mostrar para vocês mais adiante. Estabelecer relacionamentos de confiança e respeito mútuo. E nos permite uma comunicação clara, objetiva e assertiva. A palavra não violência, né? Comunicação não violenta, isso nos remete para algo de agressividade, né? Não, se é violento é agressivo, não necessariamente. Marshall definiu não violência como tudo que se afasta de uma natureza compassiva. Quando nós nos afastamos da nossa natureza compassiva, nós nos tornamos, né, nossa comunicação se torna violenta nesse conceito. Essa é a estrutura que o Marshall tão brilhantemente construiu ao longo de muitos anos de estudo. Marshall nos diz que a base da nossa comunicação é a linguagem. São as palavras que nós usamos. Ela pode contribuir para uma comunicação eficaz, ela pode contribuir para uma comunicação que aproxima, como pode contribuir para uma comunicação que afasta. Então, o poder das palavras. A comunicação não violenta, da forma que o Marshall nos traz, ela é como se fosse uma luz para a nossa consciência, que nos permite sair de reações repetidas e automáticas. Nossas respostas normalmente são reações automáticas, para respostas conscientes. Essa é a grande contribuição da comunicação não violenta. Nós passamos a ter consciência da maneira como nós falamos, nos expressamos. Então, é uma reformulação da maneira que nós nos expressamos e ouvimos o nosso interlocutor. Então, Marshall definiu 4 componentes que são componentes-chave para se estabelecer uma comunicação clara, assertiva e objetiva. O primeiro componente é a observação. E ele nos alerta que observar é diferente de avaliar. O que nós fazemos normalmente? Nós observamos um fato e, ao mesmo tempo, avaliamos, julgamos, né? Classificamos, categorizamos. Então, fica aquela competição entre observação e avaliação. Quando a observação ela se confunde, ela se mistura com a avaliação, isso, para quem nos ouve, soa como crítica. E quando o outro ouve como crítica, qual é a chance de eu ter ele atento ao que eu vou falar? Qual a chance que eu vou ter de ter a confiança ou a colaboração dele? Então, o julgamento, a avaliação, o diagnóstico que eu faço da outra pessoa, isso afasta, isso não aproxima. Então, Marshall diz, o importante é nós sabermos separar quando nós estamos somente observando fatos e situações e quando nós estamos avaliando. Nós vamos ficar só na observação o tempo todo? Não, não vamos ficar. Por quê? Porque nós aprendemos diferente. Nós aprendemos a classificar, a julgar, a avaliar. Né? Eu vou dar um exemplo hoje que aconteceu, até comentei rapidamente com a Mariana, né? No voo que eu vinha para cá, eu sentei no corredor e veio um casal, uma senhora,
assim, meio sisuda. E ela pediu licença de uma forma como se eu estivesse ali incomodando. Mas eu fui a primeira a chegar, eu sentei. Eu levantei prontamente e ela passou, sentou-se lá com a pessoa que estava acompanhando. E eu fiquei assim, um pouco incomodada, porque assim, para mim é muito importante uma cordialidade, né? Uma simpatia. Eu achei que a atitude dela foi assim, um pouco desnecessária, ela foi um pouco indelicada até na hora de pedir para passar. E na hora que o voo, pousamos aqui, todos se levantaram, né? E ela rapidamente quis se levantar também. E mais uma vez, ela me pediu licença de uma forma assim, como quem diz, não vai levantar não? Né? E aquilo realmente ia comigo. Caramba, mas que mulher deve estar infeliz, deve ter brigado, deve ser... Enfim, fui eu lá para o meu julgamento, né? Aí eu lembrei que eu tinha ouvido ela comentar com o senhor que estava ao lado dela, alguma coisa assim, nós estamos pousando 10h30, 11 horas, vai sair, ouvi alguma coisa assim. E aí eu comecei a pensar, no fundo ela está com pressa, ela deve fazer alguma conexão, né? E ela tem necessidade de sair rápido do avião. Nesse momento que eu pensei nisso, né, eu mudei completamente os meus sentimentos com relação ao fato que tinha acontecido. Naquele momento, acabou. Eu comecei a olhar para aquela senhora, apesar dela ter assim, a carinha realmente fechada, mas não, ela não fez nada ali proposital. Ela tinha uma razão para fazer aquilo. E, de repente, eu mesma criei em mim, né, um incômodo totalmente desnecessário. A gente faz isso, muitas vezes? Faz, todo o tempo. Mas o bacana, quando a gente conhece a comunicação não violenta, é que a gente começa a discernir. A gente começa a fazer escolhas conscientes. Isso nos dá, né, poder, autonomia. E aí me chamou a atenção até essa frase, empoderamento das partes. Eu me empodero para fazer as minhas escolhas. Eu pude ali naquele momento fazer escolhas de assim, nossa, tomara que ela resolva a questão dela. Eu vou procurar pensar em outras coisas, né? Então, observação é algo que a gente precisa realmente estar muito atenta a essa separação. Marshall diz que todo fato, toda situação desperta em nós um sentimento. Uma emoção, um sentimento. Como eu senti quando a situação o fato daquela senhora chegar daquele jeito, aquilo me despertou um sentimento, né, que não atendeu a minha necessidade de cordialidade e simpatia. Então, não foi um sentimento positivo. Por trás de todo sentimento está uma necessidade. E uma coisa que a gente não para perceber, porque a gente acha sempre que nossos sentimentos são gerados pelo que o outro fez. O outro é a razão do que eu sinto. E aí, brilhantemente, o Marshall nos mostra que não. O fato, uma situação que o outro faz, pode ser um estímulo, mas a verdadeira causa dos nossos sentimentos são as nossas necessidades. Então, mais uma vez, o que aquela senhora fez foi só um estímulo, porque a verdadeira causa para eu me sentir naquele desconforto era a minha necessidade de cordialidade e simpatia. Se isso não fosse importante para mim, estaria ali, né, indiferente. Vou dar um outro exemplo para vocês, para ficar bem claro, né, essa questão de que são as nossas necessidades, as verdadeiras causas dos nossos sentimentos. Vou dar um exemplo. Eu precisei marcar um exame muito importante para mim, que eu estava com dificuldade de agenda.
Consegui marcar e eu tinha uma reunião 1h30 depois do exame. Então era muito importante, né, que tudo acontecesse dentro do horário, porque a reunião também era muito importante para mim. Chego no horário para fazer o exame e a recepcionista me diz que o sistema está fora do ar e que não tem previsão para voltar. Eu começo a olhar o relógio preocupada com a minha reunião, né? E aquele exame era muito importante, né? E aquilo já estava começando, o tempo passando, aquilo começou a me irritar, e me irritar, e me irritar. E eu tive que fazer uma escolha, né? Tive que cancelar a reunião, porque eu sabia que eu teria muita dificuldade de remarcar aquele exame, e aquilo me deixou extremamente chateada. Fiquei muito, muito aborrecida naquele dia, né? Porque eu cheguei e eu tive aquela notícia. Vamos rebobinar o filme. Marquei um exame muito importante para mim, né? Sendo que eu não tinha reunião em seguida. Fui para fazer o exame, né? Precisava garantir que a minha vaga seria garantida. No meio do caminho, eu vejo que eu esqueci o pedido do exame em casa. Volto correndo para casa. Pego o pedido do exame, olho para o relógio. A hora do exame está aproximando e eu não posso perder esse exame. Esse exame é importante. Se eu perder esse exame agora, como é que eu vou fazer para remarcar? Chego 15 minutos atrasada e a recepcionista me diz: o sistema está fora do ar. Como é que vocês acham que eu me senti? Aliviada. Ela me disse a mesma coisa. A mensagem dela foi a mesma. O que impactou no que eu senti na primeira e na segunda vez eram as minhas necessidades, que eram diferentes. Eu precisava muito naquele momento fazer o exame e o fato de estar atrasado, aquilo me deu um alívio. Então, isso é para exemplificar, né, o quanto que é importante a gente entender essa associação das nossas necessidades com os nossos sentimentos. E uma vez que a gente consegue identificar as nossas necessidades, nós conseguimos expressá-las em forma de pedido. E como isso enriquece a nossa vida. Não? Reconhecer as nossas necessidades nos permite fazer pedidos para que a nossa vida seja melhor. Para que nós possamos ter mais bem-estar. E pedido é diferente de exigência. Pedido é aquele que dá liberdade do outro dizer sim ou não. Não é? Porque se eu faço um pedido esperando só um sim, e eu ouço um não, e aquilo me irrita, né? É porque realmente seria uma exigência e não um pedido. Agora, se eu ouço um não, não quer dizer que eu vou desistir, porque eu preciso atender as minhas necessidades também. E aí eu tenho o recurso, né, de procurar compreender quais as necessidades do outro que fizeram ele me dizer não. E quando eu consigo compreender isso, eu consigo voltar e fazer novos pedidos. Então, quanto mais eu reconheço as minhas necessidades, mais eu consigo perceber as necessidades do outro. Quanto mais eu reconheço meus sentimentos, mais eu me conecto com os sentimentos do outro. Então, eu destaquei ali necessidade porque todos nós compartilhamos de muitas necessidades. Eu trouxe aqui para vocês, nessa roda, são necessidades humanas universais, que todos nós temos. Necessidade de contribuição, de liberdade, de pertencimento, de ser ouvido, de respeito, de conexão, de competência, necessidades básicas. Todos nós precisamos disso, todos nós. E por que é que nós não nos conectamos por essas necessidades? Por que nós vivemos, né?
tão distantes, disputando tudo, se as necessidades são as mesmas. Então, essa é a oportunidade da gente começar a pensar mais naquilo que é importante para a nossa vida e o que é importante para o outro. Isso em qualquer ambiente. Ok? Uma vez que eu reconheço, né, que, assim como eu, o outro tem sentimentos, necessidades, eu consigo ouvir com empatia. E ouvir com empatia, realmente, é a gente se livrar de todos os julgamentos, todos os preconceitos, todas as ideias pré-concebidas. É fácil isso? Não é fácil. É possível. É prática. Quanto mais a gente faz e reconhece os benefícios, mais nós nos estimulamos a fazer. Porque isso traz realmente para nós um sentido muito melhor da vida. Porque a escolha é nossa. Aumenta a nossa autonomia. E o que é a empatia? Quer dizer, o Marshall, ele nos mostra o caminho da empatia. O que é se colocar no lugar do outro? É concentrar a nossa atenção no que o outro está sentindo e precisando. No lugar de eu estar olhando o outro, dizendo que absurdo que ele está falando, pois será que ele não tem, né, um mínimo de bom senso? E lá vem ele com a mesma história novamente. Ah, já sei que eu vou me aborrecer. Se no lugar disso eu procuro entender o que o outro está sentindo e o que está por trás daquele sentimento, o que é importante para ele, a chance de eu dizer isso para ele, verificar se realmente eu entendi certo, isso me aproxima. Como é bom quando a gente percebe que o outro está nos ouvindo tão atentamente que é capaz de nos dizer, né, como que nós estamos nos sentindo e o que nós estamos precisando. Como isso é bom. Como isso aumenta a nossa capacidade de confiar naquela pessoa. Como isso nos dá vontade de colaborar, de cooperar. Eu também, né, por meio dessa estrutura que brilhantemente o Marshall, né, organizou, eu posso demonstrar a minha empatia, dando retorno do que eu percebi sobre o que o outro está sentindo e o que ele está precisando, o que é importante para ele. E a comunicação não violenta nos sugere o uso da paráfrase em forma de perguntas. Paráfrase, dizer aquilo que eu ouvi, posso usar as minhas palavras, né? E forma de perguntas, por quê? Eu não tenho certeza, eu estou curioso. Eu quero saber se realmente é aquilo. Então você está muito chateado, porque para você seria muito importante ter uma resposta positiva nesse cliente. Isso poderia, nesse momento, melhorar a sua relação, inclusive com a sua família. Quando eu digo isso, né, eu estou ali, é isso mesmo, é isso que eu ouvi, é isso que você está dizendo, e o outro se estimula a falar, né? Porque ele está se sentindo ouvido. A escuta ativa que a Andréa falou é a escuta empática. Eu escuto além dos pensamentos, eu escuto sentimento e necessidade. Acabou? Rapidinho, estou no finalzinho. Reagindo a mensagens difíceis. Às vezes a gente ouve umas mensagens que batem, né? E aí, como reagir a elas? Bom, eu posso culpar o outro quando eu ouço mensagens difíceis, posso culpar a mim mesma, posso ouvir as minhas necessidades, como posso ouvir as necessidades do outro. Se a gente pensa, né, em evitar ou pelo menos
transformar os nossos conflitos em conflitos mais produtivos? Escutar as necessidades do outro. É aí que eu vou ter chance de fazer alguma coisa, né, e cuidar daquilo que realmente é importante e precioso. Manu, dá tempo de passar 2 videozinhos rápidos? Então, nós vamos ver que julgamentos e diagnósticos, segundo Marshall, são expressões trágicas de necessidades não atendidas. Vou pedir apoio lá do pessoal. Maravilha. Vermelhinho primeiro. Tudo bem? Claro que não tá tudo bem. Como é que pode estar tudo bem com alguém que vive do lado de um maluco? Não, peraí, o maluco eu. Você chega aqui tocando campainha, fazendo barulho, tudo de graça e acha É de que eu que sou graça? maluco. Ah. E você vê graça em ficar tocando essa guitarra nesse volume que você tá tocando? Cara, você quer me enlouquecer? Peraí, TPM ou menopausa? Ah, você não me provoca, você não me provoca! Você sabe que eu tenho um bebê em casa. Você sabe que bebê deveria dormir o dia inteiro, mas o meu não dorme! Ele só chora! Então por quê? Porque você fica tocando essa guitarra nessa altura! Isso tá me enlouquecendo! Os caras falam mesmo que mulher é tudo maluca, eu tô entendendo. Eu sou maluca sim! Eu sou tão maluca que vou descer lá na portaria e vou reclamar pro porteiro dessa tua conduta! Isso se você baixar o tom da tua guitarra, porque caso você não baixe, meu filho, aí você vai ver, porque aí eu vou chamar a polícia! Vai, chama a polícia. Vai, eu quero ver quem é que vai se dar bem nessa. Vai, chama a polícia. Eu tenho direito de tocar a guitarra até 10, o dia que eu quiser. Chama a polícia, a gente vai ver. Isso é o que nós vamos ver! Nós vamos ver mesmo. Isso é o que a gente vai ver. Vai. Essa foi uma reação a uma mensagem difícil, né? Agora, verdinho. Claro que não tá tudo bem. Como pode estar tudo bem com alguém que vive do lado de um maluco que nem você? Maluco? Peraí, o meu som tá te incomodando? Tá me incomodando sim. Aliás, ele tá me deixando louca. Você não sabe que eu tenho um bebê em casa? Não, entendo. Eu não sabia que você tava passando por um momento tão difícil aí. Deve ser muito difícil mesmo ter uma criança pequena em casa. Pois é. E bebê deveria dormir o dia inteiro, só que o meu não dorme. O meu não dorme, ele fica acordado chorando porque você fica tocando essa guitarra o dia inteiro. Vamos fazer o seguinte, olha. Eu adoro tocar guitarra, mas eu sei que eu tenho o direito de tocar até as 10. E eu também quero paz com a vizinhança. Então, eu vou tentar tocar no quarto para ver se melhora o barulho. E você me disse se ajudou, tá bom assim? Ufa. Que alívio, obrigada. Eu sei que você tem razão. Você me desculpa, você pode tocar até a hora que você quiser, mas... Obrigada. Tudo bem. Qualquer coisa você me avisa, sei lá, a gente tenta outra solução, sei, tá? Tá. E você me desculpa todo esse escândalo, mas é que... Eu sei que você tem razão, mas é que eu tô realmente assim, eu tô muito cansada por causa do bebê, entende? Tudo bem. A gente vai dar um jeito. Obrigada. Você me avisa. Obrigada. Tchau. Tchau. Mensagem difícil, só que na segunda parte, né, o que ele faz? Ele se conecta com a necessidade dela e se conecta com a necessidade dele, porque ele gosta de tocar guitarra. Então, ele procura ali uma saída que harmonize as duas necessidades. Então, ouviu a mensagem difícil. A primeira, ele culpa, né? Você é uma maluca. Na segunda, ele se conecta com as necessidades e a gente vê, né, qual o resultado em função disso. Então, o último slide aqui. Evitar conflitos improdutivos, né? E aí eu vejo muito a questão
do papel do mediador em separar necessidades de diagnóstico, então, ouvir o que é necessidade, quais as necessidades das partes, clarificar essas necessidades, então, clarificar, fazendo aquela paráfrase, então, o que eu estou ouvindo você dizer é isso? Né? Então, você poderia me dizer se ficou claro para você isso? Promover o entendimento comum, que uma vez que os dois ouvem as necessidades, né, fica mais fácil poder se chegar a uma harmonização. Então, o grande objetivo é que todas as necessidades sejam expressadas e compreendidas. Bom, esse é uma abordagem rápida sobre comunicação não violenta que eu vejo de um grande valor para quem trabalha com mediação de conflitos. Agradeço muito a atenção de vocês e a oportunidade de falar de um tema que eu sou simplesmente apaixonada. Muito obrigada.